Estamos gravando. Bom, pessoal, boa noite a todos. Satisfação estar com vocês aqui em mais um módulo dos nossos cursos, né? Ou dos módulos do nosso curso. Eu sou o Carlos Eduardo Nogueira, Dr. Frederico Schmidt está junto aí. Então, na parceria, a gente vem conduzindo os cursos de reprodução e neonatologia. E esse é o terceiro módulo, né? Que eu vou abordar a parte do exame do macho, um pouco de andrologia. E depois o Dr. Frederico segue, né, com a avaliação, coleta, avaliação de sêmen, né, que vai ser o que a gente vai trabalhar na prática, sexta e sábado, lá na central. Né. Então, essa é a ideia da nossa aula. A gente combinou fazer uma aula relativamente curta, vamos falar assim, proporcionalmente, porque é uma aula bem aplicada e, obviamente, como a gente vai ficar 2 dias junto, a gente pode tirar todas as dúvidas, né? Então, usar esse momento aqui para ter um balizador teórico para a gente poder avançar lá, então, como já foram nos outros módulos. Bom, dentre os objetivos, né, da avaliação, aí, meu cara, da avaliação do macho, né, do exame andrológico, tem várias situações que são importantes. Eu diria que a principal delas é estimar a saúde, né, desse indivíduo, né, do garanhão, né, e aí tem particularidades que estão relacionadas ao garanhão. E baseado nisso, né, estimar a fertilidade potencial, né, desse reprodutor, porque obviamente que ele estando saudável, a gente quer tirar o maior proveito, né, desse indivíduo. Buscando identificar anormalidades do trato genital, né, entender um pouco do comportamento dele. Esse é um tópico que eu vou começar, né, depois na sequência aí para valorizar essa questão do comportamento, que é algo que realmente tem mudado drasticamente, né, na condição de saúde não só dos garanhões, mas dos cavalos como um todo, né? E obviamente que isso tem uma relação direta com a capacidade de fertilidade. E aí, em cima disso, buscar diagnósticos, né, seja lá para um processo específico da clínica desse indivíduo, das alterações clínicas desse indivíduo relacionados a outros sistemas, né, mas obviamente que o nosso maior foco é o sistema geniturinário, e aí, né, buscar situações de subfertilidade ou infertilidade, né. Então, nessa lógica, compreender as possíveis causas, né, das anormalidades, aí pensando de novo sempre no indivíduo como um todo, né, e obviamente focando na questão da avaliação do sistema geniturinário, e buscar, então, as possíveis anormalidades e suas causas obviamente, né, enxergando esses processos, a gente buscar soluções, né. Obviamente, a gente está falando de garanhões, está falando, né, de um indivíduo que nos importa muito a produção de gametas, né? Então, em cima disso, ter toda uma lógica aí de seleção, né? Então, por dentro dos resultados que a gente tem, a gente aposta na seleção, né, das raças diversas aí que a gente vai trabalhar. Dentro de cada raça, o padrão de seleção por padrão de cavalo que se quer, ou seja, para o tipo de utilização, a valorização disso relacionada à comercialização, né? E quanto mais base a gente tem em relação à saúde desse indivíduo, né, mais segurança a gente tem para trabalhar a questão comercial, né, na venda de sêmen ou na utilização do garanhão no dia a dia, em cobertura, e assim vai, né, na sequência para toda a utilização que a gente pode ter desse indivíduo, tá? E, obviamente, a gente tendo qualidade nesse indivíduo de saúde, a gente vai ter, então, uma perspectiva de que quantidade, o que a gente teria de sêmen para ele. Parei que alguém entrou aí, tá ali. Como a gente preservar, né, o material genético desse indivíduo, tá? Então, essa é uma linha geral, né? E aí eu trago o início da conversa que eu falava para você sobre a questão do comportamento, né? Então, só para entender, né, do princípio, né, as alterações relacionadas ao comportamento, né, elas podem ser afetadas por condições genéticas e ambientais, né? A gente sabe que tem indivíduos que têm uma característica já, né, pela sua origem, né, que fazem desses indivíduos mais arredios, mais fáceis de trabalhar, com melhor condição, obviamente, de produção também seminal, vou falar assim, né, ou seja, a qualidade dos gametas.
mas a gente tem a soma desses fatores ou esses fatores isolados, né? Então, a gente pode ter origens genéticas, origens ambientais, ou às vezes, e que muitas vezes é o que acontece, né? Característica do indivíduo que acabam sendo pioradas, né? Vamos falar assim, porque infelizmente é isso que acontece, por uma questão do ambiente, né? Então, é fundamental que a gente entenda isso, né? E lembrar, né, que o comportamento sexual, né, dos cavalos, de uma forma, né, elas estão diretamente relacionadas. Peraí, deixa eu repetir outra. As características do padrão que a gente coloca de manejo nesses indivíduos, e sempre o balizador que a gente tem, né, é o padrão em liberdade desses indivíduos, que é o nosso referencial como um todo. Então, esse é um padrão do cavalo, né, pensando na espécie equina e equídea, em que toda vez que a gente submete esses indivíduos a um manejo intensivo, a gente quebra algumas sequências aí que podem ser deletérias, né, para a produção como um todo, e obviamente quando se fala em reprodução está diretamente direcionado. Então, as diferenças sociais, né? Então, por exemplo, vamos partir do pressuposto que esse cavalo tem uma linha genética aí com excelente comportamento, excelente atitude, ele está mantido no melhor dos ambientes, mas aí esse cavalo é submetido a algumas experiências sociais, que o exemplo clássico é isolamento, né? E a outra situação são as situações em que a gente coloca o cavalo, por exemplo, no condicionamento para a prática reprodutiva. Então, na monta, esse cavalo não ter uma experiência adequada. Então, a gente aí, no indivíduo que é perfeito, a gente começa a introduzir situações que são desagradáveis e esse cavalo vai começar a demonstrar da pior forma possível, né, a sua expressão como reprodutor. Então, de novo, por exemplo, falei, o confinamento e mais, por exemplo, o uso da vagina artificial numa coleta de sêmen, né, em que esse cavalo, por exemplo, seja submetido ao nível de pressão crescente na vagina artificial e calor gradativamente acima do normal, né, a gente está dando experiências negativas para esse cavalo, e isso vai ser tipo, a causa de resultados reprodutivos muito ruins, tá? Então, é um pequeno exemplo de realidades que a gente vive, então é fundamental a gente pensar nessa lógica, do comportamento, tá? Bom, isso é um pequeno exemplo aí das lógicas, né, de como o cavalo se ambienta, né, na condição natural. Então, a gente, quando artificializa, né, a reprodução, a gente quebra uma lógica, né, que são os grupos sociais, né, a situação do grupo do garanhão dominante ali no seu harém, no seu grupo, né, ele mantém essa competição, vamos falar assim, com os outros machos solteiros, né, mantendo o seu grupo. Esse indivíduo está sozinho, mas ele entra no lote, né, no harém, e sai, estabelece a conexão com as fêmeas. Então, tudo isso a gente quebra quando a gente coloca, né, o cavalo dentro de uma condição de um aras, mesmo que a gente faça monta controlada, monta dirigida, mas se a gente trabalha com esses cavalos em um grau de isolamento, que muitas vezes acontece, a gente quebra essa lógica e, obviamente, que esse cavalo precisa se adaptar e nem sempre ele se adapta da melhor forma, tá? Então, a gente tende, né, digamos, no manejo intensivo, né, intensifica-se o manejo com a intervenção do homem, aplica-se as biotécnicas, a gente tem que ter convicção que a gente quebra uma lógica e, obviamente, que a gente começa a colher problemas, né? Então, exemplo, para nós aqui no Rio Grande do Sul, que a gente trabalha com uma raça extremamente fértil de origem, né, que é a raça crioula, e com a intensificação do manejo, a gente vem perdendo essa característica, infelizmente. Eu não estou falando de perder rusticidade, estou falando da nossa intervenção causando quebra naqueles itens que eu coloquei ali anteriormente. Bom, então essa questão do manejo intensivo, se tem quebras, né, do próprio papel do macho, né, a conduta sexual do macho muitas vezes está limitada e ela é controlada pelas pessoas que manejam esse cavalo, toda vez que ele vai expressar, né, por exemplo, a sua virilidade, né, o cavalo querendo empinar, o cavalo querendo escoiciar, manotear, que são, digamos, característica típica do garanhão, ela pode estar limitada pela conduta, né, e que esse cavalo é repreendido, né. A própria interação garanhão-égua muitas vezes também é extremamente limitada. Você permite o cavalo chegar conduzido na égua sob pleno controle, salta só sob digamos,
a liberação de quem está o conduzindo e ele repreendido quando isso é feito diferente. E também, né, a gente, logo que o cavalo ejacula, muitas vezes posiciona o cavalo para já descer do manequim ou descer da égua, ou seja, toda uma interferência numa lógica, né, que é um momento de prazer do cavalo, dele expressar a sua característica de virilidade e que se perde, né. E, obviamente, quando se confina, né, essa lógica com o meio ambiente, a gente muitas vezes quebra, né, o manejo que seria básico, e, obviamente, né, que a tendência de tudo isso é ter índices de fertilidade cada vez mais baixos, né? A gente fez alguns trabalhos relacionados a comportamento nesses últimos anos e os melhores resultados de produção espermática que se teve, qualidade espermática, estão diretamente correlacionados à expressão de virilidade do cavalo. Aquele cavalo mais arredio, entre aspas, né, que se tem no grupo, são os cavalos que produzem melhor, né? Obviamente, quando eu falo que produz melhor, não significa que o cavalo que tem um sêmen de baixa qualidade por outra característica, por exemplo, processo infeccioso, um processo inflamatório, um trauma, que ele vai melhorar se ele começa a expressar. Estou dizendo que ele, na sua produção, quando ele está mais próximo ao manejo ideal, ele produz melhor e o inverso é verdadeiro. Então, para que fique claro isso. E óbvio que o problema está no sentido de se perpetuar, né, esses manejos inadequados. Então, a ideia desse slide é mostrar, né, uma situação na manada, né, e uma situação no centro de coleta. E esse é um fato, né, que a gente busca na literatura e pouco ainda se tem de dados relacionados a padrões de libido, características seminais, ou seja, se a gente for pegar os tempos, né, o tempo de padreação, que seria a rufiação do garanhão ali, o tempo de ereção, o tempo de salto na égua, o tempo de introdução, o tempo de ejaculação, todos esses tempos, eles não são muito simples da gente detectar. A literatura não mostra isso, então isso prejudica um pouco as nossas avaliações. E essas avaliações a gente faz por etograma, né? A gente mede cada situação dessa para buscar as melhores respostas, né? O que a gente sabe é que, infelizmente, para todos esses processos, quando a gente faz monta controlada, a gente intervém nesse sentido, né? Então, se tem muito a se buscar como resultado de pesquisa, eu não falo isso só na raça crioula, falo em todas as raças. E os manejos, se tem várias opções, né, de qualificar o manejo na interação dos garanhões, inclusive com um trabalho bem recente aí nos últimos 5 anos, de quando se fazem cocheiras, né, que os garanhões tocam em outros garanhões ou até em outras éguas. Depois que eles se adaptam a esse manejo, eles têm uma produção espermática toda melhor, né? Pensando nos extremos de confinamento que se tem no manejo equino no mundo afora. Bom, então, como eu comentei para vocês, né, nos importa muito enxergar essa questão do ambiente, né, qual a interferência do homem, obviamente, no manejo, e buscando, né, a percepção, obviamente, de que o garanhão deve expressar seu comportamento sexual. Nós que mexemos com cavalos temos na mente sempre, né, para se soltar muito ele vai se lesionar, ele vai se quebrar, ele vai se machucar, né? No cavalo de esporte você é maluco, né, como o pessoal é, tem essa relação, e obviamente que ela é verdadeira, né? Se um cavalo não está acostumado a ser solto e ele está confinado de uma forma equivocada há um tempo, se eu solto ele de uma hora para outra, obviamente esse cavalo vai se quebrar e eu vou ser, né, penalizado por ter causado essa lesão. Então, cada vez que a gente muda manejos, né, a gente busca o mais próximo ao ideal e tem que adaptar, né, sem a menor dúvida. Tá? Bom, a questão do sêmen de baixa qualidade e a possibilidade de agentes patógenos, né, na genitália interna ou externa do garanhão são fundamentais para a gente correlacionar, né? E aí entramos na linha mais específica do processo, pensando em entender o que é produção espermática ou o que é quebra na produção espermática por uma alteração inflamatória ou infecciosa, né? Então, é isso que a gente vai buscar. Diria que, como qualquer exame clínico, né, é fundamental que a gente tenha no exame clínico a identificação do indivíduo, isso nas centrais isso é muito tranquilo, né, nas cabanhas geralmente é muito tranquilo, mas quando a gente fala, por exemplo, na prestação de serviço, que a gente revisa muitos animais, a gente precisa tomar muito cuidado para ter certeza que o laudo que a gente vai dar está relacionado àquele indivíduo, então a resenha é o nosso melhor referencial ainda, porque a gente não tem os cavalos chipados como deveria ter, né? Então a gente vai caminhar para ter todos os cavalos chipados um dia,
e aí a gente vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, por exemplo, para que não se tenha problemas de identificação. E hoje, infelizmente, se troca garanhões ainda, né, pela falta de identificação adequada, e isso é muito desagradável. Imagina vocês fazerem um laudo de um cavalo que não é ele mesmo, né? E, obviamente, quando fala em laudo, a gente pode estar vendendo sêmen e mandando sêmen para ser utilizado do cavalo errado. Bom, em relação ao histórico clínico, né? Estou falando de clínica, então é fundamental a gente ter o histórico desse cavalo para saber o que aconteceu na vida dele, por onde ele andou, o que aconteceu nos últimos meses, se esse cavalo foi medicado, se ele teve algum problema, qual foi a evolução, né? E quando eu falo histórico clínico, me importa também não só a clínica específica, né, desse indivíduo como cavalo, mas também como garanhão. Então, se esse cavalo tinha uma boa produção espermática, qual era o padrão espermático desse cavalo? Então, a gente podendo ter um histórico, nos dá um referencial. Então, digamos que esse cavalo tem uma quebra na produção espermática, se eu tenho um histórico, eu posso entender, né, se essa é a lógica da história desse cavalo, se realmente isso é momentâneo ou se está mantido, né, o que pode estar acontecendo. Sempre que a gente trabalha com história, que é fundamental a anamnese, então, frente a uma história, eu sempre vou fazer uma série de perguntas para entender o que acontece. Reafirmo, né, e a gente vem falando muito isso também em ginecologia, que temos que mexer, né, na avaliação andrológica, como na avaliação ginecológica, com o indivíduo, né, então preciso fazer um exame clínico geral e ter certeza que esse cavalo está saudável, que ele não tem uma alteração digestória. Por exemplo, esse cavalo pode ser um cavalo crônico, gastrite úlcera, né, por estresse, ou por manejo mais estresse, ou esse cavalo pode ter um problema de processo crônico. Tem cavalos, por exemplo, que têm problemas ortopédicos, muitas vezes os nossos garanhões são cavalos que competiram, e obviamente esse cavalo tende a ter problemas relacionados a dores, né, articulares, dores musculares na coluna, no quadril e assim sucessivamente. Então, a gente precisa ter um referencial clínico desse cavalo como um todo. E, bueno, a partir daí a gente particulariza o exame genital, né, através do exame morfológico dos órgãos genitais, do exame funcional, do exame morfológico do sêmen e um microbiológico, né, que é o mínimo que a gente faz, podendo derivar para exames por imagem e outras avaliações. Essa é uma ficha padrão, né, do certificado andrológico, só para entender. Então, eu devo ter uma ficha clínica desse cavalo, eu devo ter uma ficha sanitária desse cavalo. Então, a ficha clínica são as avaliações que eu faço periodicamente do cavalo, mensal, semanal, conforme o manejo. O manejo sanitário é tipo, que vacinas ele tomou, quando ele foi vermifugado, quais são os exames que eu tenho desse cavalo, por exemplo, foi feito hemograma em algum momento, seria importante a gente fazer uma avaliação parasitológica desse cavalo e assim sucessivamente. E, obviamente, né, uma ficha como essa com o espermiograma para as coletas periódicas que esse cavalo a gente vai fazer, tá? Então, no sentido aí também, basicamente, do que a gente conversava, eu devo ter, né, a ficha clínica com todos os detalhes desse cavalo, né, de identificação, e daquilo que a gente falava do exame clínico geral, né, a gente usa muito esses termos, né, que são as impotências seúndia ou generande, né, que seria a incapacidade do cavalo saltar e se manter, né, na posição de cópula e ejaculação, que seria a impotência SEND, e a generande, ou seja, a incapacidade desse cavalo gerar, né, gametas, né? Então, a gente, às vezes, tem no mesmo cavalo as duas situações. Em outra situação, eu tenho um cavalo que é extremamente fértil, mas ele não consegue saltar, ele não consegue se posicionar para ejacular ou para introduzir, né, o pênis, e a gente precisa muitas vezes estimular a ejaculação no cavalo sem saltar, uma ejaculação química. E a generande é uma situação, das situações que aí sim é mais complexa, porque às vezes o cavalo salta, introduz, ejacula, mas ele não produz, né, gametas da forma adequada, ou produz de uma forma inadequada, né, com vários problemas. Então, no macro, a gente tem esses referenciais, e depois a gente vai detalhar, né, na sequência do exame a gente começa a classificar. A questão da condição da score corporal, pensando o todo do cavalo, né? Então, cada vez mais nos preocupa a questão da obesidade. Então, aquilo que a gente já falou para a égua aí, no garanhão importa. E eu diria que importa a idade, né? Garanhões mais velhos, acima aí dos 15 anos, tem que começar a entender que os gametas vão perdendo padrão de qualidade. Cada vez mais isso tá visto.
E, obviamente, que o score corporal somado a isso, né, cavalos obesos são cavalos inflamados, né, que nem os humanos, e a tendência é a gente ter maior problema quando se compara com um cavalo que não é obeso, ou esse mesmo cavalo quando não era obeso, falar assim, tá? Esse monte de sigla aí, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, tempo de preenchimento capilar e o trato gastrointestinal são padrões de exame clínico. E o sistema locomotor é fundamental. Eu diria que todos os sistemas são fundamentais, né? Porque senão, né, não precisavam estar naquele indivíduo, né? Ou em nós. Mas ele está diretamente relacionado ao que eu falava da impotência ascende, né? Ou seja, se o cavalo tem alterações, né, locomotoras, e como eu disse, às vezes o cavalo é um indivíduo que foi um excelente atleta, mas ele tem todas as cicatrizes de batalha, como a gente brinca, e esse cavalo vai ter gradativamente dificuldade de deambular e de saltar, e isso vai interferir no padrão de produção dele. Isso aqui é um vídeo, não sei se vai rolar, não vai rodar, mas é um cavalo, isso aqui é no hospital aqui né, as baias aqui do hospital, né? Então, a gente faz o exame de locomotor dinâmico, é importante fazer o cavalo andar, fazer todos os exames, né, de locomotor, como a gente avalia qualquer indivíduo focado no exame locomotor, como se fosse um atleta, e quando é necessário, se faz ultrassonografia, raio-x, para identificar os problemas, para ver como a gente busca. Mas, por óbvio, né, o material de maior trabalho no exame andrológico está relacionado aos órgãos genitais, né? Então, aqui são representações de testículo, né, bolsa escrotal, né, pênis prepúcio e as glândulas anexas. É isso que a gente vai avaliar. A lógica é fazer sempre exame de externo para interno, né? Então, da mesma forma como qualquer outro exame clínico, a gente faz inspeção. Então, é importante fazer inspeção, né, de bolsa escrotal, então ver se ela, digamos, está saliente em relação à região inguinal, se a gente na inspeção já enxerga os dois testículos posicionados, que posição eles estão, que grau de torção eles podem ter, e em relação ao pênis prepúcio, nem sempre, né, a gente consegue fazer uma avaliação sem excitar o cavalo, e é necessário a gente faz a excitação, né, por uma égua, ou às vezes em massagem, em lavagem do pênis e prepúcio, a gente consegue examinar. Isso aqui uma foto do testículo epidídimo, né, e as túnicas, aí e o plexo pumpiniforme acima, né, só para a gente gravar, mas isso a gente vai poder ver, não dessa forma, mas na prática ali, como está aqui. E a gente, em relação ao testículo, a gente avalia, né, obviamente a presença, né, que pode parecer uma bobagem, mas quando a gente fala de potros, principalmente, né, a gente precisa avaliar os monorquidas, né, ou os criptorquidas unilaterais ou bilaterais, como se define agora, né, que estaria relacionado à presença. Que tipo de consistência tem, né? A gente busca uma consistência fibroelástica, que é uma consistência intermediária, né? Não firme, não tão flácida. Se os testículos são simétricos, né? Então, de novo, em relação à sua posição, aonde ele está em relação à altura e o seu comprimento e largura, o quão móvel está na bolsa escrotal, né? Porque pode ter tido alguma lesão e esse testículo está extremamente estendido dentro da bolsa escrotal ou está aderido, né? Então, é importante isso. Que temperatura ele tem, né? A bolsa escrotal regula a temperatura do testículo, está um pouco abaixo da temperatura corpórea. As estruturas, né, como a gente mostrou naquela foto, epidídimo, cabeça e cauda, corpo e cauda do epidídimo, e um cordão espermático, né, que a gente pode depois avaliar também pelo ultrassom. Então, tudo isso a gente examina e depois a gente trabalha com ultrassonografia. Fundamental, né, na bolsa, então, escrotal, ver se não tem nenhuma alteração, né, seja cicatriz, seja ectoparasita, né, ou seja, buscar que não tenha nenhuma alteração. E depois a gente faz uma avaliação do pênis, como eu disse, se palpa e muitas vezes a gente precisa que o cavalo se excite para a gente poder ter o exame completo, né. E aqui está um exemplo de edema, né, com secreção, o que muitas vezes acontece por trauma ou por falta de higiene, né, ou por alguma situação, né, mista, né. Então, é fundamental a gente fazer essa revisão. Aqui é um exame de fratura de pênis, né, com hematoma importante aqui no pênis, né, num pós-cobertura. Não é muito comum, às vezes pode acontecer com coice, né? Então essas fraturas são rupturas do corpo cavernoso, né? Que causam uma alteração bastante grave. E isso geralmente a gente enxerga de uma forma bem simples a questão depois de toda a conduta para tratamento.
Então, em relação às porções aí do prepúcio, do pênis, né, a gente sempre faz uma avaliação detalhada. Quando é necessário, a gente estimula o cavalo. Se é um cavalo que não é muito tranquilo para mexer, a gente ceda, né, e aí traciona o pênis para exposição por completo e para poder fazer uma avaliação adequada. Toda vez que se tem dúvida, se usa imagem, né, ultrassom é importante que se faça. E quando eu tenho dúvida em relação à integridade da uretra e as estruturas, eu posso usar um endoscópio, né, fazer uma uretroscopia, né, uma uroscopia conforme aonde eu quero chegar, e aí vou fazer uma avaliação então completa da porção interna. Aqui está um cavalo excitado, né, isso era um garanhão que a gente tinha aqui na Universidade, um bretão, e então esse aspecto, né, é um aspecto de um pênis saudável e obviamente a gente palpa, avalia, né, para ter certeza que não tem nenhuma alteração. Isso aqui é uma representação das glândulas internas, né, do garanhão, então que nem nos outros machos se faz palpação retal para avaliação das glândulas internas, isso é uma prática nos equinos, né? E aqui a gente tem a representação delas na mesma imagem, né? Então as ampolas dos núcleos deferentes, né? Então geralmente a gente pensa em obstrução ou não, eu diria que isso é menos comum. As glândulas vesiculares, né? Então, a vesiculite é uma alteração relativamente comum nos garanhões, com uma infecção bacteriana bastante grave e que faz com que esses cavalos tenham uma baixíssima qualidade espermática. As glândulas bulboretrais, né, podem ter cistos, e isso não é algo que é muito comum, né? E, como demonstrado ali, como eu já comentei, a gente faz palpação retal, e hoje com ultrassom a gente tem bastante facilidade, né, de observar essas estruturas, né? Então, partindo dessa base aqui, né, aqui está a cicatriz do úreco, seria em cima da bexiga, né? Então, isso é vesícula urinária, que nada mais é do que a bexiga, o ureter que está por aí, né? As glândulas vesiculares, né? Depois da próstata e o corpo da próstata. Os garanhões não têm prostatite, né? Como se tivesse um paralelo com o homem, os bovinos também têm menos comum, mas esse pode ser um sítio de neoplasia. Isso não é uma alteração comum, né? O mais comum são as vesiculites, né? E a glândula bulboretral do cavalo ela é bastante, né? Opa, desculpa, isso aqui é um cachaça, eu peguei o cavalo, o bicho errado. Elas são menores aqui nessa estrutura, né? E a musculatura cavernosa, ela está na base, né? Então, a gente palpa, aqui estaria o reto, né? Nessa porção bem ventral, indo para a interna. Então, como eu falei para vocês, as vesículas, né, são realmente o nosso foco de preocupação. E às vezes a gente consegue fazer pela uretroscopia estimular a ejaculação química e avaliar essa secreção, né? E muitas vezes tem sangramento que a gente consegue enxergar pela uretroscopia, tá? Então, retomando aqui, o corpo da próstata não é situação em que a gente busca um problema com frequência, porque realmente não tem frequência, mas a gente palpa relativamente bem as vesículas, a próstata, né, e as bulboretrais, da mesma forma que se faz no bovino, tá? Obedecendo as proporções em relação à característica das imagens. Isso aqui são situações de alterações que a gente pode ver no ultrassom, então o que a gente buscaria na ultrassonografia seria uma confirmação do que a gente vê na palpação. Fundamental, né, para esses manejos de ter um tronco adequado, isso aqui são modelos diversos, né, isso aqui esse é do hospital nos Estados Unidos, esse é do hospital no Brasil, mas a gente tem diversos troncos, só lembrar que a gente precisa ter proteção para fazer isso, porque obviamente, né, as fêmeas são muito mais acostumadas a ser palpadas do que os garanhões, então a reatividade pode ser maior e ninguém quer se machucar, nem machucar o garanhão, muito menos a gente se machucar. Daí o exemplo do ultrassom, mais do que conhecido, né, de vocês, então cada vez a gente tem máquinas melhores que nos permite fazer essa avaliação. E, bom, depois dessa perspectiva, né, a gente avalia o testículo. Na ordem do processo, o testículo está à frente da avaliação da palpação retal, porque ela não é feita com tanta frequência, eu coloquei como na ordem anatômica, vamos falar assim, né? E o testículo, a gente palpa todas as estruturas e confirma as alterações, ou as possíveis alterações, ou as suspeitas com ultrassom.
tá? Então, a gente diferencia epidídimo, toda a estrutura vascular, né? A veia central, né, relacionado à estrutura testicular. E hoje se trabalha muito numa tendência, né, de se estimar, através do volume testicular, o padrão de produção. Obviamente, né, como a gente coleta relativamente fácil, de forma muito simples, um garanhão, e se tem um padrão de produção testicular desse indivíduo, de produção desse indivíduo espermática, isso é tranquilo e a gente geralmente não trabalha com avaliação de volume. Mas tem uma discussão aí que já vem um tempinho, né, entre as raças de equídeos, que seria se estimar a produção espermática pelo tamanho testicular da mesma forma que se faz em bovinos. Então, por isso está colocado esse ponto aí. E, obviamente, em relação às possíveis anormalidades, né, todas as alterações inflamatórias, né, então, ou infecciosas, então, uma epididimite tem uma característica infecciosa, mas pode ser inflamatória. As varicoceles têm uma relação muito mais inflamatória, né, inclusive, às vezes, por trauma. E as neoplasias, eu diria que elas são negligenciadas, né? Porque a gente, por exemplo, castra muitos potros e muitas vezes a gente mal percebe, né, possíveis neoplasias. E, obviamente, nos garanhões, se a gente botar uma média aí, a incidência é relativamente baixa, mas a gente tem um universo basicamente dos garanhões, né, e não do grande grupo dos machos, né, porque grande parte dos cavalos são castrados, então esse índice a gente não tem de forma exata. Aí a característica, então, da ultrassonografia, então, a medida do plexo, né, pampiniforme, como todos os vasos, né, então notem aí onde está a sonda, né, bem na região da virilha, na região inguinal, e é importante a gente ver a característica das bordas dos vasos, se não tem nenhum edema, nenhuma secreção diferenciada, né, se não tem característica de aderência, então a gente avalia com uma imagem muito parecida com essa, e depois, obviamente, a gente vai baixando até o testículo para ver a característica, então, da região do epidídimo, então, aqui nas setas, essas imagens, e depois, opa, me faltou aqui a imagem do testículo. A gente vai fazer isso no fim de semana, vocês vão ver que as imagens do testículo são bem simples, esse vaso testicular é um referencial, e a gente consegue fazer as medidas de comprimento e de altura, né, e definir toda a estrutura testicular, tá? Bom, para ir fechando a minha conversa aí, do exame funcional a gente trabalha avaliando o comportamento, né, e buscando as fases da cópula. Então, o ideal é que a gente faça isso com o cavalo solto, né, por exemplo, numa mangueira, num pequeno piquete, para a gente poder avaliar o cavalo de uma forma melhor, se eu preciso avaliar, né, essa questão do comportamento. Mas na minha rotina, por exemplo, quando eu já tenho um cavalo que é conhecido, que ele está sob a responsabilidade de um colega e a gente é chamado para fazer uma avaliação, ou periodicamente eu preciso avaliar esse cavalo, eu trabalho, obviamente, sempre buscando entender o comportamento desse indivíduo, porque esses referenciais, libido, interesse sexual, exposição do pênis e a índole, assim como as fases da cópula, são fundamentais para a gente ter os tempos desse cavalo e entender como ele responde, né? Como eu disse para vocês, os cavalos que têm bom libido demonstram interesse sexual e são voluntariosos, né? No sentido de demonstrar as características de garanhão de macho, né? Como a índole impositiva, geralmente são cavalos que têm uma produção espermática melhor quando se compara os cavalos que são mais tranquilos, têm menor demonstração de interesse, né? E, obviamente, isso pode estar quebrado por um erro de manejo, né? Os cavalos são extremamente contidos, né? Muitas vezes quebrando a sua virilidade, a sua forma de demonstrar a sua capacidade reprodutiva, esses cavalos acabam tendo uma produção espermática dentro de um padrão de estresse, né? O que não é desejado. Depois das fases da cópula, a gente acompanha, né, o cavalo saltando, procurando, né, fazendo a introdução, fazendo os movimentos de fricção e depois, né, indo para a ejaculação, que seria toda a sequência. E nesse sentido, a gente pode, em um exame neurológico, se for necessário, medir, né, período a período e depois fazer a avaliação espermática como um todo, tá? Então, aqui situações, né, uma situação de um cavalo numa manada e buscando, então, a demonstração da sua virilidade para
separado o lote, as éguas ali que ele vai servir. E numa situação, né, de monta controlada na monta por vagina artificial, ou seja, na coleta, uma situação em que a gente, né, faz todo o manejo do garanhão para fazer a coleta do manequim, seja um manequim fixo, ou seja um manequim, uma égua, conforme a gente for trabalhar, e aí a gente, né, avalia esse indivíduo nas formas distintas em relação ao seu comportamento. Para pensar um pouquinho em situações em que a gente tem perda de qualidade, né, e se tem uma suspeita de infecção, né. Então, a primeira situação que a gente descarta antes da infecção seria situações de hemospermia, né, então presença de sangue, então a qualquer lesão pode estar ocorrendo a secreção de sangue junto do sêmen, e isso ser um fator negativo, né, esse sêmen perde qualidade e a fertilidade baixa drasticamente. Geralmente são lesões bem periféricas ao pênis ou na uretra, mas a gente não pode descartar a vesiculite como uma causa de 1 grau de hemospermia. Mas nas infecções a gente tem muito mais relacionado à contaminação bacteriana, né, a própria vesícula seminal, como já tinha falado antes, como algumas outras alterações relacionadas ao pênis, né, ou às vezes até o próprio prepúcio, ou relacionado à fossa prepucial, que pode ser a origem, né, dessa infecção. Então, dentre os agentes, né, geralmente a gente está falando de agentes infecciosos relativamente comuns, né, Pseudomonas e Klebsiella, e essa bactéria chamada Tailorella equigenitalis é a bactéria da metrite contagiosa. Então, o que a gente deve ter muito cuidado é que a gente precisa higienizar pênis, precisa higienizar períneo, entretanto, higienizar é diferente de desinfectar. E todos os casos que se tem no mundo aí de presença da metrite contagiosa tem uma relação muito grande com quebra da microbiota, né? Então, quando se tira o equilíbrio natural, né, dos micro-organismos dessa região de períneo, né, da égua, assim como da região de pênis do garanhão, existe um desequilíbrio e a telorela acaba, né, ela prevalecendo, né? Então, é realmente óbvio que ela, em alguns lugares, ela não está introduzida, essa bactéria, não é uma bactéria como em todos os lugares do mundo, mas aonde se tem cavalo já em reprodução há muito tempo, ela pode estar presente, mas está equilibrada, e quando a gente começa a usar desinfetantes, a gente causa uma predisposição a esse padrão de infecção. E o sítio, né, para se fazer coleta, então, se for suspeita de vesiculite, a gente tem um exame lá de alteração no ultrassom, ou mesmo se a gente não tem convicção, a gente vai coletar o sêmen, né, como primeira referência, e depois se faz suaves profundo de uretra, se faz suaves periférico na uretra peniana, como mostra essa imagem, e se faz suaves na fossa prepucial, nessa estrutura aqui periférica, então, a uretra. Tá? Bom, para frente aí a coleta e avaliação, né, de sêmen, e aí eu deixo para o colega, o Dr. Frederico. Não sei se vocês querem fazer perguntas agora, deixamos para depois. Estou por vocês. Sim, não? Está fechado, Rafael, teu microfone. Estão fechados os microfones. Eu não sei, pessoal, se tem alguma pergunta que querem fazer, não vão fazendo, eu vou ajeitar a minha, 5 minutinhos, eu quero ajeitar só para colocar a minha apresentação aqui. E igual as dúvidas, se não tiver agora, vão surgir lá na hora, a gente vai conversando, vai ser sempre bem mais Vou tranquilo. passar, estou aqui para... Eu acho que a gente vai conversando por lá daí. Perfeito. Tá bem, né, Rafael? Fica tranquilo, tá bom? Se quiser alguém, 5 minutinhos só para me ajeitar aqui essa apresentação. Então, Bom, depois do professor... Bom, boa noite, então, meu nome é Frederico Lança Schmidt, né? E junto com o professor Nogueira, nós vamos fazer, então, mais um dos nossos módulos, esse onde vai abranger essa parte do exame do garanhão e coleta, avaliação de sêmen, preparo de doses. Muito importante, o professor Nogueira falou, questão de comportamento do garanhão e da gente estar com
e saber o momento que a gente está fazendo. Para assim, nós ali na central, o que acontece? Cavalos que estão ali, eu conheço o comportamento deles, e se o cavalo já não trabalhou direito, o temperamento dele, uma mudança da morfologia, da concentração espermática, qualquer coisa, já, opa, me acende uma luzinha. Mas quando a gente vai coletar um cavalo, numa propriedade, uma coleta só, é diferente, a gente tem que estar ligado e saber do momento do que está fazendo. E muito importante a questão do ambiente de coleta, vários lugares, o cavalo mal conduzido, lugar inadequado, tudo nos prejudica a gente como veterinários e também o resultado da nossa coleta, né, e do produto que a gente quer, que é o sêmen. Perfeito? Então, eu vou dar uma tocadinha, que tem bastante coisa. Eu não consigo, infelizmente, o professor Nogueira pegou a partezinha simples e me deixou complicada. Mas não consegui enxugar muito. Mas lá, alguns pontos, nós vamos abordar ali sexta e sábado mais a fundo, que fica mais fácil, tendo aí, coletando os garanhões e com sêmen, né, para contas, uma série de coisas. Então, como método de coleta de sêmen, nós temos vários, a literatura descreve vários métodos de coleta, como assim, uso de preservativo, uma coisa que até eu já usei, um garanhão de manada que não aceitava a vagina artificial, não saltava na égua para coletar perto da gente. O que a gente fez? A gente colocou desenvolveu um preservativo, colocava na vagina, quando ele introduzia o pênis na vagina e ejaculava dentro desse preservativo. Anda mais ou menos, não é uma coisa muito fácil também de fazer, do cavalo do garanhão se adequar, mas funcionou. Num dos garanhões que a gente tentou, funcionou. É só para vocês terem, não é uma coisa muito usada, né? Talvez nunca, alguns nem tenham escutado falar, e né, vou demonstrar para vocês lá como é que a gente faz. A coleta farmacológica, que a literatura descreve, muita gente descreve, as coletas, não é muito fácil de coletar, a resposta não é muito uniforme, o que nos dificulta muito. Alguns garanhões a gente faz e respondem bem, outros não respondem. Aí tu vai trocando o protocolo, tentando ajustar o protocolo, com alguns tu consegue, outros não. Não sei se alguém de você já trabalhou com locomotor e quando tu cede um cavalo, principalmente você vai bloquear um cavalo, fazer um acesso articular, e muitos garanhões ejaculam. Lógico, não é o que tu quer, acontece, né? E na prática não é tão fácil assim. Outra forma, a manipulação peniana, tu estimula, é mais fácil tu estimular esse garanhão do que levar ele a ejacular. Alguns a gente consegue, mas é bem complicado também. O uso de eletroejaculador, eu nunca vi utilizar, e acho que se vocês já viram um cavalo tomando um choque numa cerca, ele fica com muito medo e a reação dele é muito forte, então é uma técnica que é descrita, mas que eu acho que muito pouco, se é que é usada ainda no mundo. E lógico, a coleta com vagina artificial, que é que a gente usa no dia a dia, que é a técnica mais explorada e que todo mundo conhece. Só para mostrar para vocês, nas coletas farmacológicas, algumas associações, imipramina com xilazina, xilazina com butorfanol, xilazina mais imipramina mais prostaglandina, e aí tem várias associações e depende, tu vai ter que testar no garanhão e ver o que acontece. Qual é o problema? Tu não tem um momento exato da ejaculação. Alguns dizem, tu faz imipramina meia hora antes, aí tu faz a xilazina e 15 minutos depois ejacula. Não é bem assim. E aí, muitas vezes, o que acontece é a gente perdeu o ejaculado, se não está fixo ali. Então, algumas pessoas fazem, a gente faz um suporte, né? Faz essa medicação no garanhão e deixa ele com esse suporte, com plástico, isso aqui para coletar uma mucosa de vagina artificial, para que quando ele ejacule, está cuidando, opa, está aqui, perfeito, né? Não é tão fácil. Ou tu fica, aqui tem um método meio, podemos assim dizer, bagual, né? Com um suporte aqui, o cavalo foi feita uma tentativa de coleta, mas ele não respondeu. Você olha só que ele fica e está pronto, parece que vai ejacular e tu fica naquela ali e demora. Ah, ejaculou, não, e fica um tempão e a gente fica perdendo tempo, tá? E mais do que perder tempo, não ser produtivo o nosso trabalho. Mas muitas vezes é o que a gente pode fazer num garanhão que não ejacula, ou um garanhão que
não aceita, não deixa vocês coletarem porque é um garanhão de manada. Então, algumas vezes a gente tem que lançar a mão da técnica farmacológica e aí tem que ir testando. Bom, como eu disse para vocês, a coleta usual e que todos já ouviram falar e que visualizaram, acho, a coleta com vagina artificial, que é o método mais utilizado. Existem vários tipos de vagina artificial. O que a gente tem que cuidar na vagina? Que ela seja segura, que ela não vá lesionar o pênis do garanhão, que tu consiga ter uma temperatura, né, e uma pressão adequada dentro dela para fazer a coleta e segurança para a gente e para o garanhão. Porque eu já vi muita vagina feita em casa, muita tabajara aí perigosa, eu já tive que fazer para trabalhar. Vou mostrar para vocês alguns modelos lá, vários modelos, mas a gente tem que cuidar para não lesionar principalmente o garanhão e a gente não se machucar e não perder o sêmen ou a temperatura, né, perder a água, perder a água que a gente usa para dar a pressão. Então, são coisas simples. Os modelos mais utilizados é a Colorado, feita pela Universidade de Colorado, a Hanover, feita pela Universidade de Hanover, a Nishikawa, é um modelo que a gente muito pouco aqui, acho que alguns não conhecem, a Hervete, a Botucatu, hoje, para a gente, é a mais utilizada, que mais se utiliza no Brasil, por uma questão de custo, feita aqui no país. É uma vagina intermediária entre uma Colorado, né? A Colorado é uma vagina muito grande, pesada, para quem trabalha no dia a dia, coletar muitos garanhões. O pessoal do Puro Sangue lá atrás gostava muito de ter essa Colorado para fazer exame andrológico nos cavalos, mas é uma vagina que cheia, com água, ela pesa 10, 12 quilos. Então, imagina se coletarem 5, 6 garanhões seguidos, ela é muito pesada. E a Missouri, que é hoje o modelo que acho que o pessoal mais gosta para ser de borracha flexível e se adaptar mais para os garanhões, principalmente garanhões que não ejaculam direito nas outras vaginas. Então, ele é um método limpo, né? Pode ser individualizado com a mesma vagina artificial, e essa é uma vantagem, ou melhor, uma desvantagem da Missouri, que normalmente tem uma para cada garanhão, porque é difícil usar uma mucosa interna, então tu não consegue higienizar muito bem de um para o outro, e para te ter assim, uma segurança, né, sanitária, tu usa uma vagina para cada garanhão. E aí, para nós, fica um pouco caro, porque para nós aqui no Brasil chega tudo meio fora de preço, né? Então, a vagina, tu pode, com a mesma vagina, numa Botucatu, numa Hanover, ou numa Colorado, individualizar por garanhão. Hoje a gente usa, vou mostrar vocês, tudo material descartável, onde um garanhão não tem contato com o material do outro, o garanhão se adapta fácil, né? E aí tu tem que ver o tipo de coleta e o tipo de material que tu está usando para não criar problema na adaptação do garanhão, tá? Aqui é importante dizer o seguinte, é um método que é individualizado e limpo, mas num garanhão, por exemplo, com vesiculite, um garanhão com qualquer tipo de contaminação que ele tenha, que seja genital interna ou externa, a gente sempre procura ter um material específico para esse garanhão, né? Não misturar, não correr o risco de tu usar uma vagina artificial, não, agora vou trocar, não tem nada, e as coisas acontecem. Então, tu individualiza para usar, se tu tem um cavalo com problema, ter um material só para ele, para não ter problema. Então, como é que é composta essa vagina? Um tubo rígido, uma mucosa que é o tubo externo, né? Uma mucosa de látex interna, onde tu vai manter a temperatura, botar água, que vai ficar entre a mucosa rígida e a látex, vai ficar um espaço onde tu vai botar água, onde tu vai dar a pressão e a temperatura. Uma mucosa plástica, que vai ser onde o garanhão vai ejacular, teoricamente uma camisinha, podemos assim chamar, uma camisinha que vai estar isolada. Tu vai precisar de água a uma temperatura, para dar temperatura e a pressão nessa vagina, e um copo de coleta onde vai ser depositado esse ejaculado. Então, aqui para vocês verem, esse é o modelo Colorado. Ó, aqui nós temos o tubo rígido, já está com a mucosa de látex, tá? Que faz esse espaço que eu falei para vocês entre o tubo rígido e a mucosa para fazer a pressão e botar água. Aqui a válvula dela, onde tu coloca a água. Olhem o tamanho da alça para te agarrar, é uma vagina bem pesada.
Algumas pessoas gostavam de usar essa mucosa de látex e depois a plástica. A gente hoje usa só a plástica aqui, que então isola tudo, né? Com essa mucosa plástica, o cavalo trabalha ejaculou, tu pega essa mucosa, bota fora e no outro garanhão não tem contato com esse material. Então, um copo de coleta, filtro de coleta, série de coisas que a gente vai ter uma oportunidade de discutir bastante lá na prática e mostrar para vocês todos. Então, aqui só para ilustrar para vocês outros modelos, essa é uma Tabajara, né, uma feita em casa, aqui é a Hanover e aqui é a Nishikawa, tá? Notem aqui, nessa Hanover, nessa foto, isso aqui era um copo coletor que se usava antigamente, era um copo de vidro, tá? Então, vocês pensem nesse copo de vidro, a questão... Hoje, tudo que a gente usa é plástico, como está esse copo aqui em cima, demonstrando para nós, ó, tá? Pensem a gente usando coisa de vidro, né? Hoje, a gente chegou, ele estava na central, estava 3 graus de manhã coletando cavalo. Com o vidro, é muito mais fácil de ter problemas de temperatura, principalmente que se usava antigamente, o garanhão ejaculava aqui, direto daqui, depois lavava cada copo, cada cavalo. Num dia frio como hoje, ejacula no vidro, a diferença de temperatura, o choque térmico que vai ter esse nosso ejaculado. Então, a gente pode estar tendo lesões, achando que o cavalo está com problema, e quem está fazendo, né, a caca somos nós. Aqui também mostra bem para vocês, ó, o tubo rígido, a mucosa interna e o plástico que vai dentro também. Perfeito? Essas duas aqui já montadas. Bom, dentro da coleta com a vagina artificial, nós ainda temos uma diferença que o professor Nogueira falou de garanhões com vesiculite, com algum problema, que nós podemos fazer uma coleta fechada. O que é a coleta fechada? É isso aqui, tá? Aqui é a mucosa, né? O meu tubo rígido, a mucosa plástica vem aqui, vem e está no copo. Então, ela está fechada e esse garanhão vai ejacular ali. Vou mostrar para vocês uma técnica que o pessoal de Botucatu descreveu, com pinças para coletar para as frações do ejaculado, tá? Mas dentro disso nós temos, então, a coleta fechada, que seria aquilo ali, ou a coleta aberta. O que é a coleta aberta? A coleta aberta é uma vagina artificial que não tem aquela mucosa de plástico interna. Então, o garanhão vem, quando ele ejacular, precisa ter um colega, alguém aqui, que vá coletar esses jatos ejaculatórios para um copo, tá? Então, por que a gente usa isso? Para coletar a fração rica, que são os primeiros 2, 3 jatos ejaculatórios, e onde tu tem uma vesiculite, onde tu tem qualquer patologia, com um cavalo que tem uma urospermia, tu consegue tirar isso aí, porque nos 2, 3 primeiros jatos ejaculatórios que está a fração que nos interessa, que é a fração rica de espermatozoides. Então, tu evita o contato do sêmen, né, dos espermatozoides, com os ejaculados das glândulas anexas, que seria onde estaria os patógenos que iriam nos trazer problemas, perfeito? Então, a gente faz, eu vou mostrar para vocês também, a gente teve que cortar uma vagina Botucatu para fazer uns anos atrás um garanhão com problema, é bem tranquilo de fazer, o problema é que tem que ter mais um para te ajudar, perfeito? Então, o que a gente precisa para fazer a coleta? Por que uma égua, porque precisa de uma égua em anestro? Ah, Frederico, mas lá na central tu coleta no manequim, para que uma égua em anestro? Primeira coisa, fazer todo aquele preparo que o professor Nogueira falou, para que tu possa excitar esse garanhão, para que ele exponha o pênis prévio à coleta, para fazer uma boa higienização do pênis, e essa excitação dele faz com que ele tenha um melhor ejaculado. Isso, os garanhões que vêm que não tem um estímulo bom, na hora do ejaculado, tu coleta eles, mas o ejaculado, ele sente que o ejaculado não é bom, a qualidade do sêmen já é diferente, bem que o professor Nogueira falou. Então, como é que a gente faz isso? Com uma égua em anestro, consegue ejacular ele bem, estimular ele bem, primeiro momento, para fazer a higienização do pênis, e no segundo momento, estimular ele para que ele vá ao manequim bem estimulado. O que muda aqui? Um garanhão que está no local de coleta, condicionado a coletar, por exemplo, quando a gente coleta assim na temporada, segundas, quartas e sextas, ele vem e já entra em automático aquilo ali, já sabe que ele vai coletar e ele já vira uma coisa, é muito mais rápido um cavalo que não conhece, tá? Mas é importante para que ele se sinta bem e que ele tenha essa vontade, né, sexual. E como é que a gente pode fazer essa coleta? Esse manequim eu posso coletar com uma égua contida,
onde eu vou pegar essa égua, vou botar uma peia, vou maniar ela, vou fazer toda a contenção dela, ou num manequim, como a gente vai ver lá, que é muito mais seguro para a gente, para o garanhão, e muito mais rápido, mais tranquilo. Bom, lembrar que sempre que eu for coletar o garanhão antes, prévia à coleta, eu já deixar o meu laboratório preparado. Ah, mas eu não tenho laboratório, mas eu faço onde eu faço a coleta. De preferência que eu tenha uma mesa aquecedora, que eu possa colocar minhas lâminas e laminas nessa mesa aquecedora. Tem uma grande diferença, lembre-se disso. Como eu disse hoje para vocês, hoje de manhã eram 3 graus. No laboratório, com o ar ligado, estava ali em 15, 16. Se eu não tenho a mesa aquecedora, a minha lâmina vai estar nesses 15 ou menos, eu vou colocar o meu ejaculado, uma gotinha de ejaculado para avaliar a motilidade e tá ruim o sêmen. Não, não tá ruim. Eu que não estou sabendo lidar. Então, tomem esse cuidado, é muito importante para a gente. Ao mesmo tempo, cuidem a questão de passar muito da temperatura. Tem a Maria Manuela, que nos dava aula no IBVET, ela falava uma coisa que era o seguinte, quando ia analisar o sêmen, não tem onde esquentar. Tira uma fraçãozinha, bota no Eppendorf, fecha o Eppendorf e bota no bolso. Faz um banho, um banho-maria, um bolso-maria, né? Então, tu mantém, tu consegue esquentar um pouquinho esse ejaculado para ter uma análise mais precisa. Perfeito? Ter o diluente, filtro, porque filtro, quem não usa o filtro no copo de coleta, que eu não uso, tem tudo pronto, todo o material separado para pós-coleta já cair ali. Porque se tu coletar esse ejaculado, ficar em cima da bancada, for preparar tudo, tu já está tendo uma análise não muito precisa. Bom, então o processo da coleta. Uma égua em estro, a gente higieniza o pênis, estimula o garanhão e manequim. Tá? Vocês vão ver que é bem assim, o garanhão vem, os garanhões são acostumados, eles vêm, já sabem que vão coletar, porque eles vêm para aquele lugar, então a gente estimula ele, lava pênis, depois de estimular o pênis e lavar o pênis. Se tem 2 pessoas, o que lavou o pênis já vai ajeitar a vagina artificial, já vem estimulando o garanhão e vai no manequim sendo artificial ou uma égua contida para a coleta desse garanhão. Coisas importantes que eu falei para vocês ali antes. Lugar adequado para coleta. Cheguei em muita propriedade para coletar nosso inverno, um palanque cheio de barro na volta, atolando a égua, e o cara vinha para coletar o cavalo, tu ficava com o pé no barro, todo o cavalo saltando, tu mal, daqui a pouco tu tá tu atolado, caindo, ou a gente não se dá conta quando vai conter uma égua e botar uma égua para coletar, bota a égua, a subir a égua, baixar o cavalo alto, o cavalo baixo, tem um poste perto de cerca. Então, eu tenho que manear uma égua, tiro para um lugar, ou dentro de uma mangueira, que é um lugar que eu sinta seguro, mas que tem espaço para os 2 lados, não fica apertado, principalmente se eu não conheço esse garanhão, e não conheço quem está conduzindo o garanhão, que pode ser o mais perigoso do que o próprio garanhão. Tá? Então, lugar adequado, seco. Choveu, tá cheio de abóbora, chance do cavalo escapar. Então, isso é uma coisa importante que a gente não. O cavalo não consegue firmar, escorrega. E, meu cavalo não joga. Não. Cuidem tudo antes, que todos esses detalhes são importantes para o nosso resultado. Tá? Se eu vou coletar em uma sala de coleta, eu tenho um manequim, outra coisa que eu tenho que cuidar, um piso adequado. Tem um piso onde o cavalo não escorregue, ou não tenha poeira. Piso de mas o melhor piso é um piso de areia. Maravilhoso, mas o piso de areia está fazendo poeira e está contaminando esse sêmen, esse ejaculado. Então, tomem cuidado sempre mas lá é lugar fechado. Se é fechado ou aberto, tem lugares bons e tem lugares ruins. Os lugares ruins, normalmente, mas o cavalo está acostumado, eu faço bem. Perfeito. Já vi em vários lugares uma estrutura maravilhosa, um manequim na rua. Nossa, começa a chover nessa primavera chuvosa, tu coletando na rua, já coleta mal, tu já está com pressa, tu quer fazer tudo rápido e tu acaba estragando tudo, molha o piso, o cavalo já escorrega. Então, e um tronco para contenção de uma égua, se tu vai usar um manequim artificial, um tronco, uma cocheira, um lugar que tu possa ter, que o cavalo venha, se estimule com essa égua e dali vá para o manequim. Perfeito?
sempre tendo uma sequência nas coisas para o cavalo se condicionar. Isso é importante. O cavalo estando condicionado, sua coleta vai ser muito melhor do que cada dia tu fazendo de um jeito. Então, o processo, então, como é que eu tenho que preparar essa vagina? Eu vou usar uma água, né, quente, onde eu vou ter essa vagina artificial 45 graus, eu prefiro trabalhar um pouco abaixo, em torno de 42, 43. Alguns garanhões a gente tem que subir para 45. Sempre verifiquem a temperatura interna. Eu sou chato com isso com o termômetro. Muita gente bota com a mão. Eu vejo que um dia quente no verão a sensibilidade da gente é um dia frio a sensibilidade da gente é outra. E para a gente queimar um garanhão na coleta, o pênis do garanhão, durante a coleta é muito fácil, e depois para reverter isso aí é bem difícil. Tem garanhões que ficam ressabiados da vagina artificial e que depois, para conseguir coletar eles, é bem complicado. A outra coisa importante é a pressão interna dessa vagina artificial. Eu vi em vários lugares, tu chega, o pessoal bota uma pressão que o peso do cavalo entra e fica apertado lá dentro e não consegue, o cavalo não consegue trabalhar direito. Que eu digo, o que eu trabalhava? Fazer os movimentos de fricção. Não se esqueçam que o movimento de fricção do pênis na vagina, ele é um dos estímulos para o processo ejaculatório do garanhão. Então, pressão exagerada é ruim, uma pouca pressão também é ruim. Eu posso só dar com água, não preciso botar ar, dependendo do tipo de vagina, tem que botar um pouco de ar. Se eu estou trabalhando com uma botucatu, a gente usa um volume pequeno de água e ele bota um pouquinho de ar, por questão de peso da vagina para trabalhar, principalmente as meninas. E a gente teve ali na central vários anos de residente e as mulheres, e fica mais complicado coletar 8, 10 garões na sequência com 10 quilos, ou tu trabalhar com 1,5 kg, 2. Tá? Outra coisa, o processo de lubrificar essa mucosa interna, a mucosa plástica, para coleta. Não se esqueçam que lubrificar demais é problema. Tem vários trabalhos que descrevem isso. Tipo de lubrificante, alguns são espermicidas, muito desses géis que se usa à base de água, espermicidas. Se usou durante muito tempo, se usava a questão da vaselina. E a vaselina, o problema não é o que tu usa, mas sim quanto tu usa. Tá? Claro que o que tu usa também, porque se ele é espermicida, ele é problemático. Mas não se lembra, botar um pouquinho de vaselina na entrada da vagina, na boca da vagina, senão vai entrar o pênis, é uma coisa. Outra coisa, pegava e enchia essa mucosa com lubrificante, esse lubrificante vai para o ejaculado e aí tu tem problema, tá? Bom, então passando a parte da coletando, nosso garanhão foi lá, a gente fez, tu coletou o sêmen. Nós vamos ter que avaliar esse sêmen. E aí tem várias situações. Antes que eu me esqueça, o Rafael estava lá na Bravec, né, Rafael? E o professor Rodrigo Arruda comentou muito sobre a questão de comportamento do garanhão e comportamento dele, estar solto ou não estar solto, todo o dia a dia dele. E a influência que esse comportamento, o que tu gera para ele, né? Não sei se o cavalo, o normal dele, o natural dele seria ele estar solto. Então, quando a gente trouxe ele para a cocheira e está estabulado, e o convívio que ele tem com outros garanhões, o que isso influencia na qualidade espermática. Então, muitas vezes a gente faz tudo certo, mas o cavalo não melhora. Chega lá, o cavalo está numa cocheira que parece uma jaula, que não tem luz, não tem nada. Então, pode ser esse o nosso problema. Então, na avaliação do sêmen, o que nós temos na avaliação? Coletei o garanhão, estou com ejaculado no copo coletor. Nós temos uma avaliação macroscópica e uma avaliação microscópica. O que é macroscópica? É que eu enxergo, né? Eu estou olhando para esse sêmen e estou enxergando. Primeira coisa que eu vou enxergar, a coloração. Nos diz muita coisa. O cavalo ejaculou, olhei o copo, se tem sangue, se tem impulso, eu sei alguma coisa que está diferente, já me dá um indício do que eu tenho que fazer ou do que eu tenho que procurar, que se esse cavalo tem um problema, eu vou procurar ajuda, né? E a segunda coisa, o volume. O que o volume interessa para a gente?
Eu já vi colegas coletando, trabalhar numa propriedade e cheguei lá e detalhezinho, e o cavalo tinha um sócio, o veterinário do sócio foi coletar o garanhão. E eles chegaram, eram 2 da tarde, eu cheguei às 4h30 para inseminar com um sêmen que veio de fora, transportado para inseminar 2 éguas, e eles ainda estavam lá, coletando o cavalo. E eu digo, vocês já estão aqui? Eu já coletei ele três saltos, mas ele tem pouco volume. O que nos interfere o volume? Claro que o volume pode nos dar um indício de um cavalo que tem muito concentrado o sêmen, ou um cavalo tem o sêmen muito diluído. Nos levar para um lado, o que a gente precisa fazer ou não. Os acumuladores do sêmen são complicados, porque os garanhões que têm 400, 500 milhões de espermatozoides por ml, ou os que têm muito diluído, né, que ejaculam com 30, 40, 50 milhões por ml. Mas o volume em si não nos diz muita coisa. Nós temos que saber que nós temos que ter o número de espermatozoides que interessa. Então, o volume ele é um balizador, e principalmente quando a gente trabalha com um garanhão seguido, eu sei, esse ejacula em volta de 80, esse em volta de 100, esse 30, e ali tu sabe quanto vai trabalhar. Opa, mudou muito para um lado ou para o outro, alguma coisa aconteceu. Tá? Ou a coleta foi mal feita, alguma coisa tem no meio, isso nos interessa, né, para a gente saber. Mas não que o volume do ejaculado vai ser importante para a gente. O que interessa são os números de espermatozoides. Bom, então depois da avaliação macroscópica, a gente vem para a microscópica. O que é microscópico? O que a gente já enxerga, que a gente precisa fazer com o microscópio. Então nós temos que ter uma concentração espermática, importantíssimo, e as primeiras amostras que a gente tem de um garanhão quando ele está com algum problema testicular, né, por exemplo, uma degeneração testicular, é a queda drástica na concentração. E a motilidade. Tá? Isso é fundamental a gente ter essas avaliações. Então, o que a gente espera na coloração do sêmen? Que ele seja leitoso, no normal, branco acinzentado, a literatura descreve essa coloração, mas hoje eu tenho certeza que isso é de um tempo que não se lavava o pênis, não se higienizava o pênis. A partir do momento que a gente começou a higienizar o pênis, a gente começa a ver que a gente não tem o acinzentado, que o acinzentado é sujeira, esmegma, né, do ejaculado, tá? Ele pode ser translúcido, que nos leva a uma baixa concentração espermática, amarelado normalmente com urina ou pus e vermelho com sangue. O que a gente procura? Que o ejaculado seja leitoso. Mas se ele for leitoso, se ele for translúcido, tem problema? Pode não ter problema. Normalmente, isso tem alguns trabalhos que mostram que quando ele é translúcido, ele tem, além da baixa concentração, ele tem algumas proteínas que interferem no ejaculado desse garanhão, que sempre esse ejaculado sendo centrifugado, tu retirando o plasma seminal, tu vai ter uma melhor qualidade espermática, tá? Quanto ao volume, importante a gente saber das fases de ejaculado, questão de fração rica, fração pobre e a fração gel. O que é a fração rica? Que eu falei para vocês lá atrás, de coleta com uma vagina aberta ou fechada, a fração rica são os 3 primeiros ejaculados, onde tem 90% dos espermatozoides daquele ejaculado. A fração pobre é a fração que vem das glândulas acessórias, onde vem o plasma seminal, e a fração gel, também que das glândulas acessórias, que é a última. O que nos interessa aqui? A fração rica. Mas quando tu tem um ejaculado, tu vai ter, no volume, tu vai ter tudo isso aqui. O que tu vai fazer? Primeira coisa, a gente tira a fração gel com uma seringa, com uma pipeta, tira na hora, e nós vamos ficar com as duas frações, a fração rica e a fração pobre, que é o plasma seminal. E aí nós vamos ter que decidir se a gente tira ou não tira, se a gente vai congelar, tem que tirar, se a gente vai transportar, só diluir, né, e mandar normalmente, não precisa centrifugar. Quanto à concentração espermática, nós temos várias maneiras de fazer. O que é a concentração? É saber o número de espermatozoides que eu tenho por ml naquele ejaculado. Então, eu posso fazer essa contagem espermática de várias maneiras. Através da câmara de Neubauer,
através de contagem por fotômetro, no iSperm, que é uma contagem óptica, assim, vamos dizer, mecânica, né? Onde tu tem feito num tablet, e tu tem uma lente que conta, faz a contagem, a motilidade, e tu tem os sistemas casa, que são os sistemas computadorizados maiores, como o iSperm também é um sistema computadorizado. Então, a grande vantagem da câmera de Neubauer é que ela é o mais eficiente de todos, tem um baixo custo, fácil de fazer, fácil de manipular. A Select Breeder Service nos Estados Unidos, do Dr. Paul Loomis, eu vi numa palestra dele falando que todos os garanhões que chegam na central, eles fazem as coletas e fazem no mínimo 10 coletas que eles fazem fotômetro e câmera de Neubauer, que ele diz que a câmera de Neubauer é muito mais eficiente. Qual é o problema? É o tempo. Eu disse para você, se eu tenho 10 garanhões para coletar e eu sozinho, ou no máximo 2 pessoas, tu tem que contar todos na câmera, tu demora, porque tu tem que ter agilidade para ajeitar esse sêmen e entregar para despachar, para levar para despachar para o aeroporto, para a rodoviária. Então, mas eu uso só em casa, tranquilo, eu mando uma dose, perfeito. Eu tenho pouca rotina. Não saiam da câmera de Neubauer, que é muito eficiente, fácil de fazer, tá? Para a câmera tem uma forma, que eu nem me lembro como é que é essa forma, que bota o volume dividido pelo ejacular, por 1,3, soma. Eu vou mostrar para vocês a fórmula, vocês vão gostar muito dela. E quem acertar vai ganhar um brinde extra, tá? A contagem pela forma, que é bem complicada. Em equinos, tá? Então, em equinos, se nós fizermos uma diluição 20:1, 19 gotas de água, 1 gota de sêmen, o valor da nossa contagem vai dar direto. O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar ali e vou fazer, lógico, as gotas têm que ser as gotas do mesmo tamanho. Se eu faço com seringa, é seringa para água e para o sêmen. Se eu faço com uma paleta, é paleta para água e para o sêmen. Se eu uso uma pipeta, né? O que eu usar tem que ser o mesmo, para ser o mesmo tamanho de gota. Então, eu vou pegar no recipiente e vou botar 19 gotas de água, que seria o veículo, 1 gota do meu ejaculado, tá? Do sêmen. Vou botar na câmara de Neubauer e vou contar, fazer a contagem na câmara. O valor que der ali, se me deu 100, é 100 milhões de espermatozoides por ml. Se me deu 200, é 200, 300 é 300. Já sai uma conta direta nessa diluição para equinos, tá? Como é que eu faço a contagem? Então, na câmara de Neubauer, 5 quadradinhos de cada lado da câmara, são os 2 lados, divide por 2, tem uma média. A diferença da contagem do lado de baixo para o lado de cima da câmera não pode ser diferença superior, tem uma diferença maior que 10%. Daí eu tenho essa concentração, o resultado da concentração direta. Então, aqui a câmera, né? O que acontece? Ela tem aqui dentro, na espelhada, nós temos 2 espelhadas na espelhada, vou mostrar para vocês. A espelhada é um pouco mais fácil de contar. Então, dentro desse espelho, eu tenho esses quadrados aqui assim. O que nos interessa? Nos interessa isto aqui, tá? E disto aqui nos interessa contar cada quadradinho desse aqui. Então, eu vou contar aqui 5 quadradinhos aqui, que vai ser desse lado. Vou contar 5 quadradinhos daqueles ali de dentro, deste lado. Vou ter, tive 100 aqui, 105 aqui, 102,5. 102 é a concentração que eu tenho espermática nesse ejaculado, perfeito? E vou fazer a contagem assim, ou eu conto os 4 quadrantes e o meio, ou eu conto ele na diagonal, 5 quadradinhos. Sempre que eu conto aqui em cima, de um lado de cima, assim, eu conto do outro lado igual. Então, eu tenho que ter uma métrica minha para fazer. E o que eu conto? Os espermatozoides azulzinhos são os que valem, em vermelho não. Então, eu peguei lá 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, por que eu não conto? Porque ele está entrando para a câmera do meio de dentro dela. Quando ele está entrando de dentro de fora, vendo que ele está vindo de fora do quadradinho, eu conto. Quando ele está de dentro do quadradinho, né, desse quadradinho aqui eu não conto. Então, eu pego os 5, conto os espermatozoides, os contáveis, os não contáveis, e vou chegar no meu valor. Tá? Fácil de usar, simples. Eu tenho uns ependórfios lá, que eu pego os ependórfios, deixo com as 19 gotas de água pronto. Se eu preciso, por qualquer motivo, contar, eu já uso. Qual é a grande diferença da câmera
para os fotômetros. Aqui tem uma vantagem monstruosa. A gente pega a gotinha de ejaculado, bota aqui, pá, aqui vai me dar concentração 100, 30, 45, 72, 97. Me deu a concentração por ml, na hora. Rápido, fácil. Qual é o grande problema nos fotômetros? Primeiro, concentração muito baixa, que eu digo 50 milhões por ml, ou muito alta, 400, 300, 400, começa a distorcer. Tá? Já não é tão fidedigna, não posso confiar tanto. E a segunda, esse da Minitube principalmente, eu não me lembro agora se esse do Colorado ou esse da MV, tem um deles que dá para usar o sêmen diluído, já que se tiver diluído. Neste aqui não dá. Se eu recebi uma amostra de ejaculado e eu quero fazer a concentração, eu tenho que vir para a câmara. Tá? Então, eu recebi um sêmen onde está o sêmen com diluente, eu não posso usar este fotômetro, que ele não conta, ele dá errada a contagem dele. Tem um desses aqui que dá. Outra diferença, uma câmera de Neubauer deve custar, acho que 100, 150 reais. Esses fotômetros aqui estão em torno de 2 mil dólares, 2 mil euros, dependendo de vocês conseguirem comprar. Tá? Não baixa disso aí. Então, se tu tem uma rotina baixa, não tem por que tu botar esse dinheiro todo para coletar um garanhão, sim ou não. Qual é o importante? Que é o grande problema do veterinário, é a preguiça. Eu tenho um cavalo só, eu faço a concentração toda segunda-feira. Está errado. Tem que fazer a concentração todo dia. Principalmente se lembre o seguinte, o garanhão, segunda-feira descansou 3 dias para aquele ejaculado. Normalmente, na sexta, ele vai ter uma produção espermática um pouquinho menor que na segunda, uma concentração espermática um pouquinho menor, tá? Então é importante a gente contar depois de cada ejaculado. Esse é um outro aparelho, é um aparelho fantástico, chama-se Núcleo Counter. Esse faz com sêmen fresco, com diluído, não diluído, o que vocês quiserem. Ele já faz uma integridade de membrana. O único problema dele é que ele custa em torno de 30, 40 mil dólares. Então eu não gosto muito dele. Acho que não serve muito para o nosso dia a dia. Aqui o Sperm, como eu falei para vocês, é um tablet, tem essa lente aqui que tu acopla nele, ele te dá aqui motilidade, concentração, tu te dá um laudinho. Algum tempo o pessoal quis usar em pesquisa, mas ele tem um problema muito sério, que é na variação de temperatura, tu tem que estar botando 2, 3 gotas, esquentar bem ele tem um sisteminha que esquenta a lente, e para nós não funciona muito bem. Testei não gostei, tá? É melhor usar um fotômetro ou uma câmera. Aqui o sonho de todo veterinário, que é um sistema casa, que eu também, é um sonho, mas eu não gosto muito, que custa em torno de, acho que uns 200, 250 mil dólares, então não serve para a gente, para o nosso dia a dia. Tá? Mas é um sistema onde ele te dá tudo, te dá patologia, integridade de membrana, te dá tudo, velocidade, te dá todas as coisas, muito completo, maravilhoso. Quem puder ter e tiver puder ter mais financeiro e qualquer coisa, é fantástico. Tem nas universidades, algumas universidades têm, não são todas, mas é um sistema fantástico e usa sêmen, e para fazer laudos, para fazer tudo, serve para tudo, tá? E esse aqui é um sistema que eu uso, que é um casa Tupiniquim nosso, né, desenvolvido no Brasil. Vocês vão ver lá, ele tem alguns problemas, mas para o que eu preciso funciona, extremamente acessível. Vocês vão ver as análises dele lá para poder comparar, tá? Até com o microscópio. Bom, aí a gente tem que avaliar a motilidade. Como é que eu avalio a motilidade? Eu avalio ou no microscópio, ou se eu tenho um sistema desse, eu tenho que ter uma motilidade total. Eu olhei na minha gota e vou olhar se tem, e chegar, desculpe, se a experiência, se tem 30, 40, 50, 60% de células que se mexem nesse ejaculado. Importantíssimo saber o espermatozoide com motilidade progressiva, que é o que interessa, é o que se mexe para frente, né? Ou o circular aberto, e saber o que tem de espermatozoide parado e morto, tá? E o movimento localizado. Então, o certo da nossa análise, vou mostrar para vocês, não é muito fácil quando a gente está começando, mas o que seria? Analisar o PLI, o que seria? Progressivo, localizado e móvel. Então, por exemplo, o cavalo ejaculou, eu fui lá, 60, 20, 20, o que é? 60% de espermatozoides progressivos,
20 localizados e 20 imóveis. O que me interessa? Só esse 60% progressivo. O resto não me serve para nada. Tá? E uma análise de vigor, o vigor vai de 0 a 5. Bom, eu vou tocar aqui mais rápido, isso aqui só para vocês saberem lá das contas, vou mostrar para vocês lá, do que a gente precisa avaliar, o número total de espermatozoides, o número total de espermatozoides com utilidade progressiva, isso aqui mais para a gente fazer contas, tá? Então, os dados de cálculo, que a gente precisa fazer cálculo de dose, se a gente for mandar dose a fresco, se a gente for inseminar, quantas éguas esse garanhão consegue inseminar, e se eu for congelar, eu preciso saber a concentração espermática, o volume de ejaculado, a motilidade, o número total de espermatozoides e o número total de espermatozoides com motilidade, tá? Só para demonstrar só isso aqui, vou mostrar outro, vou passar e depois a gente vai voltar lá, ver isso aqui quando estiver fazendo, que é melhor para vocês entenderem. Então, por exemplo, um garanhão ejaculou 50 ml, com uma concentração de 120 milhões por ml, uma motilidade de 80%. Ele vai ter 6 bilhões de espermatozoides total. E vai ter 4,8 bilhões de espermatozoides com motilidade progressiva. Perfeito? Então, daqui que eu vou tirar minha dose. Isso é o total que ele tem de espermatozoides. E daqui eu vou tirar a dose, quantas éguas eu posso inseminar ou quantas doses eu posso mandar. Porque outras contas, eu vou mostrar, a gente vai ver com calma, vocês terem uma noção. E o que a gente tem que saber é isso aqui, diferenciar. Se esse sêmen é um sêmen bom ou um sêmen ruim, tá? Saber diferenciar isso aqui, que a gente vai olhar lá. E saber olhar esse aqui, se tem diferença de um para o outro ou não, se são bons, se são ruins, o que a gente, tá? O que serve cada um, tá? Isso nós vamos bater bastante, vamos coletar e vamos olhar bastante para vocês terem uma noção bem certinha do que é cada um, perfeito? Bom, no preparo de dose, a gente tem que ter aquela conta ali que eu mostrei para vocês, vamos fazer lá, saber o número de dose, a diluição que eu vou usar. Uma coisa importante, número de espermatozoide, uma dose. É quanto eu preciso mandar de espermatozoide. A diluição da dose, eu vou ter 50, 30 milhões de espermatozoides. Isso normalmente o fabricante nos manda, então a gente vai se basear no que o fabricante daquele diluente específico nós vamos usar. E a questão de diluente sempre importante. Antes de uma temporada, antes de começar a trabalhar com garanhão, se vocês vão mandar sêmen, testar o diluente, pegar ali 3, 4 diluentes e testar. Se eu estou trabalhando na propriedade que eu coleto, já insemino, aí essa necessidade é bem menor, tá? Então, a dose inseminante é o número de espermatozoides necessário para que ocorra a concepção, tá? E ela vai variar sempre do que? Se eu vou inseminar logo após a coleta, se vai ser sêmen transportado ou sêmen refrigerado. Então, o que interfere no preparo da dose e no envio? A qualidade do ejaculado, conhecer e testar o garanhão, sabendo da fertilidade, conhecer e testar, conhecer a fertilidade desse garanhão, que é o que importa. O diluente que eu estou usando, se é um diluente adequado ou não. Como é que eu estou armazenando esse sêmen para transporte e usar uma taxa de diluição correta, tá? Então, como eu disse, a taxa de diluição o fabricante que nos manda, depende do diluente, normalmente se trabalha de 30 a 50 milhões, e sempre trabalhar com espermatozoide total e não espermatozoides móveis, que eu vou mostrar para vocês também porque lá na prática. Então, aqui as contas, lá nós vamos fazer, vocês vão quebrar bastante a cabeça, vou deixar isso aqui para mostrar lá, para a gente não se deter muito, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente saber o que vai de espermatozoide, né? Vamos pegar isso aqui, ó. Um cavalo que ejaculou, né? Que eu vou usar um diluente que é 50 milhões, o número de espermatozoides por ml é esse, o volume da dose. Então, se eu tenho 6 bilhões de espermatozoides, 4,8 de espermatozoides viáveis, eu vou ter 120, né, bilhões de espermatozoides milhões de espermatozoides por ml, tá? 96 bilhões de espermatozoides viáveis. Então, é meio confuso a gente falando, mas lá contando lá, vocês vão pegar direitinho. Tá? Saber o volume da dose do ejaculado, o que se manda normalmente é 1 bilhão de espermatozoides viáveis.
as taxas de diluição que a gente vai usar para cada um. Não vou bater muito nisso aqui, que também é conta, para vocês não ficarem agora batendo cabeça, e lá a gente vai ver tudo. Se alguém quiser tiver o manual acho que o manual da Botufarma, ele tem uma coisa bem interessante para vocês darem uma olhada nas taxas de diluição. Quem tiver curiosidade, dê uma lida lá, que é bem interessante, tá? Então, para refrigeração semi-equino, o que é importante? A gente ter uma taxa de refrigeração adequada, o acondicionamento da dose e o material de transporte. Então, qual é a taxa de refrigeração ideal? 0,05 graus por minuto, entre 20 e 5 graus, que é a parte crítica da nossa refrigeração. Como é que é o acondicionamento? Nós temos caixas e coisa que mandam em seringa. Aqui, cuidar as seringas com êmbolo de borracha, pela toxicidade. Hoje a gente usa muito mais aqui no Rio Grande do Sul as bisnagas, né, para sêmen. Se usa muito, o pessoal nos Estados Unidos usa muito saquinhos plásticos ou até os tubos Falco para transporte. Aqui eu vou mostrar para vocês a questão das bisnagas, que para nós fica muito fácil pelo nosso sistema de transporte. São essas as garrafinhas. Essa Botuiá, que a Botulândia lançou, mas isso aqui é tudo material que vem da indústria suína, né, que a gente tem à disposição para comprar, e a gente até nem pode usar esse rótulo da Botufarma, porque o Ministério nos obriga a algumas informações, a ter algumas informações na garrafinha para transporte que não constam aqui. Então, ó, eu posso condicionar num tubo Falco. Se eu for mandar baixas doses, que alguns ganhos tem que mandar, que tem que centrifugar e mandar 1 ml, 5 ml, 3 a 4 ml, não manda numa garrafinha daquela, a gente bota num tubinho, ou num Eppendorf, ou num criotubo, né, e acondiciona ela direitinho para viajar, tá? Então, os materiais de transporte que a gente tem é o Botutainer, que é da Botufarma, o Equitainer, ou o Botuflex, que são as caixinhas de transporte. Cuidar sempre nas caixinhas, questão do gelo estar refrigerado bem, no mínimo 2 dias de freezer. Saber que nesse compartimento não estão as 3 garrafinhas aqui, porque é para mandar 3 garanhões, é que eu tenho que ter um mínimo aqui de conteúdo de líquido, né, para fazer a taxa de refrigeração ideal, para que vocês tenham uma ideia, nessa caixa, para que chegue a 5 graus o sêmen, a curva é feita em 6 horas, para que chegue em 15 graus, ela é feita em 2 horas. Qual é a diferença? Um gelo sozinho, se eu vez de botar só um gelo, essa caixa vai chegar a 15, teoricamente dura por 24 horas, se eu botar os 2 gelos, chega a 5. Então, se eu vou mandar sêmen para um lugar que vai em 2 horas, por exemplo, vou mandar para o Rafael, tá aqui perto de Porto Alegre, eu estou perto de Porto Alegre, ele vai receber 1 hora depois, vai inseminar com 3 ou 4 horas, eu não preciso mandar os 2 gelos, porque esse sêmen não vai chegar a 5 graus, tá? Ele vai chegar, ele não vai ter feito toda a curva, então é melhor que eu mande com um gelo e chegue o sêmen para ele a 15 graus, que é menos deletério para o espermatozoide. Aqui outras... Tá, que eu vou mostrar para vocês aqui, essa aqui é outra caixinha de sêmen que tem, o pessoal fabrica em São Paulo, e aqui uma caixa Tabajara, onde tu bota o gelo, e a gente recebia bastante isso aqui, 2 gelos, a garrafinha no meio, quando tu vê a garrafinha está encostando no gelo, não tem uma curva adequada, o sêmen não é bom, o cavalo é ruim, mas muitas vezes é porque a gente não está fazendo com o material apropriado. Aqui uma caixinha que a Botufarma desenvolveu e não colou, que era uma Botubox, essa Botutainer, imitando o Equitainer, que é o produto que é usado em toda a Europa, Estados Unidos, que é fantástico, isso aqui é uma caixa de fibra. Essas latinhas a gente bota no freezer, bota as latinhas embaixo, e a mesma coisa, tu quer botar a 5 graus 2 latinhas, tu quer mandar a 15 graus uma latinha, bota embaixo, fecha, ela fica hermeticamente fechada. Qual é a grande vantagem desse produto? Ela dura 48 horas, com certeza. Se tu botar um ejaculado aqui para 5 graus, ele vai ficar 48 horas a 5 graus. Ela é fantástica para isso aí, mas só que para nós a gente não tem aqui, custa muito cara. E o problema é que tu tem que mandar e vir de volta. Se chegar nos Estados Unidos, muitos lugares eles têm 10, 15 dessas caixas, mandam e está sempre aquela coisa, vai indo e voltando. Para nós aqui é inviável, tanto por custo,
depois o custo da caixa, custo do frete e a questão de ter que ter retorno. Perfeito? Bueno, eu acho que da minha parte era isso, meio corrida a parte de contas ali, não quis fazer de propósito, vou fazer lá com os ejaculados para que a gente possa, aí sim, praticando, entender melhor. Tá? Não sei se querem fazer alguma pergunta, alguma colocação agora, ou querem deixar lá para a hora da prática. Tá todo mundo congelado. Todo mundo congelado. Por mim, as dúvidas podem ficar na prática, não sei quanto aos colegas. Por mim também. Eu também tenho umas dúvidas sobre a contagem, mas pode ser na prática também. Tá lá, por isso que eu digo lá, a gente vai fazer isso tudo. Vocês vão ter tempo de quebrar a cabeça lá bem. Fiquem tranquilos. Não vai ter problema. Acho que Sem aqui dúvida. explicar assim fica meio corrido e vai estar ali, mas lá na hora a gente vai explicando e mostrando para vocês. Perfeito, perfeito. Bom, entre pizzas e exames de garanhão e coletas, a gente se encontra na sexta-feira. Perfeito, perfeito. Tá bem bom. Alguma coisa a mais? Nada para uma colocação? Tá tranquilo, eu acho. Tranquilo? Todo mundo Bom, pessoal. congelado. Então, assim, eu acho que a gente vai colocar de novo no grupo, colocar a localização lá da central. Sexta-feira de manhã esperamos todos lá, 8h30, para isso todos puderem estar perfeito, né, Nogueira, para a gente começar. Sim, sim. E qualquer dúvida, nos chamem, né? Espero que todos com calma, se qualquer coisa, não tem problema, que a gente começa mais tarde, avise, sem pressa. Isso aí. Perfeito, pessoal. Boa noite. A gente se encontra lá e como o Kiko falou, qualquer dúvida, né, mandem mensagem, não faço correria, não, com segurança. A gente se encontra na sexta lá. Vamos para ali. Perfeito? Bem bom. Então, boa noite a todos, obrigado. Boa noite, fiquem bem, se cuide, tudo é bom.